Olá, vamos começar uma jornada que, olha, começa lá na Grécia Antiga e termina com uma ferramenta que pode mudar o jeito como a gente pensa hoje. Essa é a história de uma ideia simplesmente revolucionária sobre conhecimento e sobre o poder de provar que estamos errados. Bom, tudo começa com essa pergunta, né? A pergunta fundamental. Um dilema que deixou filósofos acordados por séculos. Afinal, de onde vem a verdade? Como é que a gente pode ter certeza de alguma coisa? Os gregos antigos nos deram basicamente dois caminhos. De um lado você tinha Platão, que dizia que a verdade real existe num tal mundo das ideias, perfeito, imutável, e que os nossos sentidos aqui na Terra só veem umas sombras meio tortas dessa realidade. Aí do outro lado veio o aluno dele, Aristóteles, e disse: opa, peraí, a verdade está aqui, ó, no mundo que a gente pode tocar, que a gente pode observar. E foi exatamente esse debate, essa tensão entre as ideias puras e a experiência do mundo real que preparou o terreno para uma das maiores reviravoltas na história do pensamento humano. E o nome por trás dessa reviravolta foi Immanuel Kant. Ele apareceu como a solução genial para esse impasse antigo e mudou para sempre o jeito como a gente entende o nosso papel na construção do conhecimento. E o curioso sobre Kant é que ele passou décadas meio em silêncio no mundo acadêmico, sabe? Foi só com 57 anos que ele começou a soltar uma série de obras que fizeram dele uma lenda, transformando radicalmente a filosofia ocidental em pouco mais de uma década. Aqui está o pulo do gato. Kant introduziu a ideia de conhecimento a priori. Ele argumentou que existem verdades que a gente conhece só pela lógica, sem precisar de nenhuma experiência para provar. Pensa na matemática, por exemplo. Ninguém precisa ficar testando no mundo real que 2 mais 2 são 4 toda hora. A nossa própria razão já nos diz que isso é verdade. E essa analogia do Kant é simplesmente genial. Ele dizia que a razão não é um aluno passivo, que só fica lá ouvindo o que a natureza diz. Pelo contrário, a razão é um juiz ativo, que chega interrogando a natureza com um plano, forçando ela a responder às perguntas que nós formulamos. E isso nos leva à ideia mais revolucionária dele. Kant argumentou que as leis básicas da ciência, como causa e efeito, não estão lá fora, no mundo, só esperando para a gente descobrir. Não. Elas vêm da própria estrutura da nossa mente. Nós impomos essa ordem no universo para conseguir entendê-lo. Agora, vamos pular lá para o século XX. Um filósofo chamado Karl Popper pegou essa ideia poderosa da razão ativa do Kant e a transformou numa ferramenta prática e, olha, devastadora para a ciência. Popper chegou com uma pergunta que virou a ciência de cabeça para baixo. A visão tradicional era que a ciência servia para confirmar teorias, para acumular provas de que algo é verdade. Mas Popper propôs o exato oposto. Pensa assim, a ciência antiga buscava a verificação. Para provar que todos os cisnes são brancos, o cientista ia atrás de mais e mais cisnes brancos. Popper introduziu a falsificação. Ele disse que o verdadeiro trabalho de um cientista não é achar mais um cisne branco, mas sim procurar obsessivamente por um único cisne negro. Porque um único cisne negro destrói para sempre a teoria de que todos são brancos. E isso nos leva ao critério mais famoso dele, a falsabilidade. Para Popper, o que separa a ciência da pseudociência não é a capacidade de provar que uma teoria é verdadeira, mas sim a possibilidade de provar que ela é falsa. Uma teoria que explica tudo, sabe? Que não pode ser refutada de jeito nenhum, simplesmente não é científica. E essa ideia vai muito além do laboratório, viu? Ela tem consequências enormes para qualquer área que queira gerar conhecimento, incluindo o mundo dos negócios e dos estudos organizacionais. Popper criticava muito o que ele chamava de justificacionismo, aquela mania de tentar construir o conhecimento sobre bases que seriam totalmente seguras, justificando cada passo. Ele dizia que essa abordagem só leva ao dogma, onde as teorias que já existem e a autoridade dos especialistas não podem ser desafiadas. E aqui a gente vê como esse método é universal. Não importa se é uma teoria científica, uma crença comum ou até uma metodologia de trabalho. A pergunta é sempre a mesma. Isso pode ser criticado? Pode ser testado? A gente consegue tentar provar que está errado? Por exemplo, uma das premissas mais básicas nos estudos de administração é que o objetivo de um negócio é o lucro. Uma abordagem popperiana não tenta provar isso com mais exemplos de empresas lucrativas. Pelo contrário, ela pergunta: será que a gente consegue achar casos em que isso é falso? Será que dá para formular uma teoria onde o objetivo principal é outro? É um convite para desafiar o que a gente já toma como certo. E assim a gente chega na conclusão
que pode parecer contraintuitiva, mas é extremamente poderosa. O progresso não vem de provar que estamos certos, ele vem da eliminação sistemática dos nossos erros. Essa é a mentalidade do racionalista crítico. Em poucas palavras, é entender que todo conhecimento é provisório, que o objetivo é eliminar erros, não buscar uma prova absoluta, que a força de uma ideia está no quanto ela aguenta ser testada e sobrevive. E, acima de tudo, é um exercício de humildade intelectual. De Platão a Kant e de Kant a Popper, essa jornada toda nos entrega uma ferramenta poderosíssima, uma atitude. A atitude de questionar tudo, especialmente aquilo que parece ser óbvio demais. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. No trabalho, na vida, no mundo à nossa volta. Qual dogma, qual verdade que ninguém contesta, qual sempre foi assim, está só esperando para ser desafiado por um único cisne negro? A busca, talvez, comece agora.